Para você resolver a questão 13, você precisava perceber na hora da prova que essa aqui é uma questão que vai requerer muita conta. Lendo o enunciado, você vai perceber que você vai ter que somar esses valores nesse sentido. É uma questão que tem 1% de raciocínio e 99% de conta. É uma questão para te vencer pelo cansaço. Então a primeira coisa, você tem que estar craque em conta para não errar a questão. E é uma questão que leva jeito, que ela vai demorar muito tempo para ser resolvida, para fazer essas contas todas aí. Então, essa é uma questão que você deve deixar para o final da prova. E aí, se sobrar tempo, você resolve ela. Agora, a questão é simples, é só isso aqui, não tem papelório. Vamos ver o que é falado aqui. Os atletas da equipe brasileira de boxe que competiram nos Jogos Pan-Americanos de 2019 precisaram adequar suas massas, ou seja, pesos, às suas respectivas categorias. Os atletas Keno, Jussielen, Herbert e Beatriz começaram um processo de adequação com respectivamente 84 quilos, 59 quilos, 82 quilos e 65 quilos. Cada um com metas de 81 quilos, 57 quilos, 75 quilos e 60 quilos, respectivamente. Ou seja, estava todo mundo acima do peso. Ficando acima do peso, você sabe que as categorias dos esportes têm limite de peso. Então, estando acima do peso, eles não podem competir naquelas categorias. Por exemplo, esse primeiro aqui estava com 84 quilos, é o Keno. Estava com 84 quilos, mas ele tinha que ficar com 81 quilos. Então, essa aqui era a meta dele, emagrecer 3 quilos. Vamos anotar aqui embaixo que esse precisava emagrecer 3 quilos. 3 quilos, que é a mesma coisa que 3.000 gramas, né? Esse segundo aqui, que é a Jussielen, ela estava com 59 quilos, mas ela tinha que ficar com 57, então ela tinha que emagrecer 2 quilos. Aqui, o Herbert, ele estava com 82 quilos, tinha que ficar com 75, então ele teria que emagrecer 7 quilos. É só fazer a diferença, né? E esse último aqui, que é a Beatriz, estava com 65, tinha que ficar com 60. Então, ela precisava emagrecer 5 quilos. Então, aqui está em quilos, mas se você quisesse em gramas, era só multiplicar por 1.000. Então, 3.000 gramas, 2.000 gramas, 7.000 gramas e 5.000 gramas. A tabela abaixo mostra a perda de massa durante os 4 dias que antecederam a luta. Então, olha só, aqui você tem os 4 atletas e aqui você tem os 4 dias. Então, perda de massa quer dizer que todo mundo emagreceu, né? Todo mundo emagreceu. Ninguém ficou mais gordo nesse período. Todo mundo teve perda de massa. Então, essa tabela mostra para cada um dos 4 atletas quantos gramas que cada um perdeu nesses 4 dias que antecedem lá o dia da luta de cada um, certo? E observe que alguns foram dados em gramas e alguns foram dados em quilogramas, tá vendo? Você vai ter que levar em conta isso aí na hora de somar esses valores aí. Quer usar tudo em quilograma ou tudo em gramas? Eu acho que dá para ficar em gramas, hein? O que ele pergunta aqui? A partir das informações acima, é correto afirmar que... Letra A. Keno perdeu 900 gramas a mais do que a sua meta. A meta na verdade, aqui ele chamou de meta esses pesos e aqui ele está chamando de meta outra coisa. Meta, ele está se referindo aqui a quanto que precisa emagrecer. Ele chamou isso aqui de meta. Você entenda que meta tem 2 significados nessa questão. Meta é o peso que ele tem que chegar e meta também é o peso que ele tem que emagrecer. Então é claro que aqui ele está se referindo ao quê? O peso que tem que emagrecer. Perdeu 900 a mais que sua meta.
Olha só, as metas você já sabe. Para poder responder isso aqui, se está certo ou errado, você vai ter que calcular o que aqui? Quanto peso ele perdeu. Vai somar esses pesos aqui. Vamos fazer essa soma e eu vou escrever o resultado aqui. Aqui eu vou escrever o resultado de quanto que cada um emagreceu. Ó, então o Keno, ele emagreceu 840 gramas, depois 830, depois aqui, ó, 1,210, isso aqui é a mesma coisa que 1.210 gramas. Eu estou escrevendo todo mundo aqui em gramas. Aqui no quarto dia foram 740 gramas. Então, o total que ele emagreceu em gramas é essa soma aqui. Isso aqui vai dar 0, 7 e 5, 12, vai 1, 16, 17, 19, 26. Então, 3.620 gramas. 3.620 gramas. E aí já dá pra gente responder, né? Porque olha só, a meta dele era emagrecer quanto? 3 quilos, 3.000 gramas. Ele perdeu mais do que ele precisava. Quanto mais? 620 gramas a mais. Ele tá falando aqui que perdeu 900 gramas a mais. Isso tá errado. Letra B, Jussielen perdeu menos de 5% da sua massa inicial. Olha só, a Jussielen é a segunda aqui, né? A Jussielen, ela tinha qual massa? 59 quilos. Ele está falando aqui que ela perdeu menos de 5% dessa massa. Tá, então vamos calcular quanto que ela perdeu. Olha aqui o que ela perdeu. É só somar esses valores aqui. 630 gramas... 575 gramas, 320 gramas e 510 gramas. Esse é o total que ela perdeu. Isso aqui vai dar 2.035 gramas. Então, olha só, o que ela perdeu foi isso aqui. 2.035 gramas. Isso aqui é menos de 5% da sua massa inicial. Quanto era a sua massa inicial? A massa inicial da Jussielen era essa aqui, ó, 59 quilos. Quanto que é 5% disso? 5% é só você dividir por 20. Ó, divide por 2 e anda uma casa com a vírgula. Então, dividindo por 2, isso aqui vai dar 29,5, confere. Aí você anda uma casa com a vírgula, pronto, você dividiu por 2, agora você divide por 10, vai ficar 2,95, o quê? Quilos, que é a mesma coisa que 2.950 gramas. Isso aqui é o quê? É 5% da massa inicial dela. Isso que ela perdeu é menos do que isso? Sim, é menos. Então, essa daqui está correta. E olha só, na hora da prova parecia ser uma questão que ia demorar para fazer, mas aqui você já, logo na segunda tentativa, você já acha a resposta certa, hein? Então, ótimo, provavelmente você está no final da prova, marca logo essa letra B e vai embora. Vai fazer as outras questões que ainda tem. Mas aqui não é hora da prova, aqui é hora do estudo. Então, estudando, você vai fazer tudo, sim, senhor. Porque você não está treinando para resolver essa questão na prova que você vai fazer, que vai cair igualzinha. Não vai. Vai cair alguma coisa, possivelmente, que lembre esse estilo aqui, e você tem que saber lidar com ela. Se não tivessem colocado isso aqui, se não fosse essa certa, você ia ter que continuar testando para achar certa. Então, vamos testar essas outras 3 aqui. Mesmo que dê trabalho, não é pela prova. Na prova, você não vai fazer isso. Você passa para a próxima questão. Mas aqui no estudo, vamos aprender a fazer. Olha só, o atleta que perdeu mais massa foi Keno. Como é que você calcula quem é que perdeu mais massa? Ó, eu já sei que o Keno perdeu quanto? Ele perdeu isso, porque isso aqui, que está nessa tabela, é a perda de massa que ele teve nesses 4 dias.
Isso aqui é a perda de massa que a Jussielen teve nesses dias. Para saber quem é que perdeu mais massa, ou pelo menos ver se isso aqui está certo ou se está errado, né? Você tem que achar se alguém perdeu mais que ele. Se tiver alguém que perdeu mais do que ele, então isso aqui está errado. Então vamos calcular quanto que esses aqui perderam. Ó, o Herbert, ele perdeu isso aqui, 3,35 quilos é a mesma coisa que 3.350 gramas. 3.350 gramas? Dá para uma pessoa perder 3 quilos num dia? Eu não sei se isso corresponde à realidade não, hein? Fazer uma pessoa perder 3 quilos num dia, sei não. Ó, ele perdeu no segundo dia isso aqui, 1,59 quilos, que é a mesma coisa que 1.590 gramas. Aqui no terceiro dia foram 935 gramas e no quarto dia 950 gramas. Lembrando que grama, no sentido de peso, é uma palavra masculina, né? Grama no feminino é o capinzinho que tem lá no campo de futebol. Aí no campo de futebol você tem a grama, mas aqui no peso é o grama. Por isso que eu tô falando 950. Bom, isso aqui vai dar quanto? 5. 6.825 gramas. Ó, 6.825 gramas foi o que o Herbert perdeu. Então, com isso aqui, já dá pra gente marcar essa letra C, né? Ela tá errada, porque diz que o atleta que perdeu mais massa foi o Keno. Não foi. Porque esse aqui perdeu mais que ele. Pode ser até que a Beatriz tenha perdido mais ainda do que isso, mas dá já para você saber com certeza que esse não foi o de maior perda de massa. Ele perdeu para esse. Agora, vamos aproveitar e calcular aqui quanto é que a Beatriz perdeu de massa. Ó, 1,1 quilo são 1.100 gramas. 810 gramas, 970 gramas e 2 quilos são 2.000 gramas. Isso aqui vai dar, então, 4.880 gramas. Tá, então, o atleta que mais perdeu massa foi o Keno? Nada disso. Quem mais perdeu massa foi esse aqui, ó. Foi o Herbert. Então, essa aqui está errada. Letra D. O dia de menor perda de massa dos atletas juntos foi o segundo dia. Olha que trabalho. Você vai ter agora que fazer a soma por dia. Aqui você fez a soma por atleta. Aqui você vai ter que fazer a soma por dia. E aqui as ordens estão desalinhadas, né? Você vai ter que reescrever esses números todos para somar direito. Então, no primeiro dia, a perda de massa total foi isso aqui. 840, 630, 3.350, 1.100. Então, nesse primeiro dia, os 4 juntos perderam 5.920 gramas. Eu estou fazendo todo mundo aí em gramas. No segundo dia, aqui no segundo dia, 830, 575, 1.590, 810. $3.805. Tá, então eu estou procurando o dia de menor perda de massa. Vou ter que continuar somando para poder comparar, né, qual dos dias que teve a menor perda de massa. Então, olha só, no terceiro dia, temos aqui 1.210 gramas, 320,
935 e aqui 970. Ao todo, isso deu 3.435. Então, olha só, com isso aqui já dá para marcar essa letra D como errada, né? Porque ele falou que o dia de menor perda de massa foi o segundo dia, acontece que o terceiro dia teve uma perda de massa menor ainda. Então já dá para saber com certeza que esse dia não foi o menor. Pode ser que tenha sido esse aqui, que eu ainda não somei, mas não interessa. Esse aqui não foi o menor, então essa letra D está com certeza errada. A última aqui, o atleta que ficou mais próximo da meta foi Keno. Olha só, agora preste atenção, o que significa próximo da meta? Próximo da meta, isso aqui pode dar margem à dúvida, né? Olha só, digamos que isso aqui seja o peso, e aqui o peso aumentando, tá? Aqui a meta. Aqui o peso inicial. Inicial foi sempre maior aqui, em todos os casos, né? Todo mundo estava pesadinho. Então, a meta, o ideal é você chegar em cima da meta. Pode ser que você chegue na meta e passe da meta. Então pode ser que depois desses dias aí, o peso daquela pessoa tenha ficado aqui, ó, mais magrinho do que a meta. Mas também pode ter sido o caso de uma pessoa não conseguir ficar na meta, ficar assim, um pouco acima da meta no sentido de que tá mais pesado. Quem é que não conseguiu ficar na meta? A meta aqui era ficar igual ao peso determinado. Ou então um pouquinho menos. Não pode ficar em um pouquinho mais. Quem é que conseguiu e quem é que não conseguiu? Ó, esse aqui tinha que emagrecer 3 quilos. Ele emagreceu 3,620. Então ele conseguiu, ele ficou com peso abaixo da meta. Aquela meta é o limite de peso máximo que o atleta pode ter para ficar naquela categoria. Então esse conseguiu, que ele emagreceu mais do que isso. Esse aqui também, ele tinha que emagrecer 2 quilos, emagreceu 2 quilos e pouquinho. Agora, esse aqui não conseguiu porque ele tinha que ficar 7 quilos mais magro, ele ficou somente 6.825. Ele não conseguiu. E esse aqui também não conseguiu. Agora, o que significa ficar próximo da meta? Você vai ter que fazer a diferença entre o peso que tinha que chegar e o peso que ele conseguiu ficar. Essa diferença é que vai dizer quem é que ficou mais próximo. Pode ser mais próximo para menos ou mais próximo para mais. Esse aqui, por exemplo, ele ficou quanto próximo da meta? Tinha que emagrecer 3, ele emagreceu 3.620, então ele ficou 620 gramas próximo da meta. E por acaso mais magro, ele conseguiu, né? Essa aqui tinha que emagrecer 2 quilos, ela emagreceu isso aqui. Então ela ultrapassou a meta, né? Ultrapassou em quanto? Em 35 gramas. Esse aqui, ele ficou quanto próximo da meta? Tinha que chegar em 7, ele chegou em 6.825, faltou quanto? Faltaram 175 gramas. Para chegar a 7 quilos, né? E esse aqui, faltaram, ó, 4.880, tinha que chegar a 5, né? De emagrecimento, faltaram 120 gramas. Então, quem é que ficou mais próximo da meta foi esse aqui, né? Foi a Jussielen. Ela ficou só 35 gramas, ela passou, quer dizer, ela emagreceu o mínimo, né? Ela ainda conseguiu comer lá uns chocolatezinhos e ainda assim ainda ficou dentro do peso. Então, o atleta que ficou mais próximo da meta foi o Keno, nada disso. Quem ficou mais próximo foi a Jussielen. Então isso aqui está errado. Depois da Jussielen, quem é que ficou mais próximo da meta? Foi esse aqui, ó. Faltaram 120 gramas para ele, mas não conseguiu. Esse aqui, faltaram 175 gramas para ele emagrecer, mas não conseguiu.
Não interessa, ele está mais próximo da meta. Agora esse aqui, ele conseguiu e ele está longe da meta, porque ele emagreceu muito. Muito mais do que devia, né? 620 gramas. Então essa aqui também está errada. Portanto, a resposta correta é a letra B de Bravo.